modelo de paciência, um modelo de virtude. Jó. Isso, um exemplo. Modelo de paciência, Jó. Você, para quem conhece o Antigo Testamento, sabe quem é Jó. Por que ele era um modelo de paciência? Porque tudo de ruim acontece na vida dele, mas ele continua com a fé. Ele era um modelo de paciência, de virtude, de perseverança, de fé, de confiança. Modelo. Por que ele era modelo? Qual que era a função do Jó? Ou qual a função da história de Jó? Para você que está lendo. Dá o exemplo. Isso. Inspirar, ser copiado. Dá o exemplo. Isso que é um modelo. Para isso que serve um modelo. Nós vamos mudar o contexto novamente, né? Um modelo de não agressão, de não revidar, de conseguir as coisas sem revidar. Grande. Modelo, era uma pessoa. O que era o modelo? Era o porte físico dele? Não, mas era as atitudes dele eram modelo. Por que era modelo? O mesmo motivo de Jó. Ele servia de exemplo. Ok? E existem vários modelos. Vou mudar de contexto novamente. Vamos falar de engenharia civil, vamos falar de física, vamos falar de matemática. O que é modelo nesse contexto? É um conjunto de conceitos, hipóteses, ferramentas. Certo? Vai ter uma analogia com aquele exemplo a ser seguido. Vamos ver. É um conjunto de modelos, hipóteses, ferramentas e tem um objetivo. Igual todo modelo tem um objetivo de existir. Ele existe por um motivo. O objetivo dos modelos físicos, matemáticos e computacionais é explicar, predizer, projetar fenômenos físicos. No nosso caso, fenômenos físicos de interesse para a engenharia civil. Ok? Existem muitos fenômenos físicos de interesse para a engenharia civil. E aí nós temos esses modelos físicos, matemáticos de análise. Nós temos modelos clássicos, modelos modernos. Qual o objetivo deles? Explicar algum fenômeno físico de interesse para a gente. Qual um dos fenômenos físicos que mais interessa a gente? O equilíbrio de forças. Tem outros. Mas equilíbrio de como que as forças se equilibram, né? É uma das coisas que nos interessam bastante. E aí, esses modelos aqui, através dos conceitos, das hipóteses, das ferramentas, vão explicar como que essas forças se equilibram. Então, para isso que serve o modelo. O modelo vai me dizer o seguinte: se eu soltar essa caixa aqui, o que o meu modelo vai fazer? Se eu estou segurando, eu soltar, ela vai subir? Não. Né? Se eu soltar, ela vai descer? Vai. Mas como que ela vai descer? Em quantos segundos ela chega no chão? Ok? Se for uma folha de papel, ela vai descer do mesmo jeito que a caixa? Quem chega primeiro, a folha de papel ou a caixa? Quanto tempo ela chega primeiro? Porque na engenharia a gente precisa quantificar as coisas. Se você falar, não, a caixa vai chegar primeiro que a folha de papel. Mas ela vai chegar quanto tempo primeiro? Por que ela vai chegar primeiro? Quando ela bater no chão, ela vai bater com a força de quantos newtons? E aí a gente, através de conceitos, hipóteses, por exemplo, eu jogando nessa caixa desse jeito, alguém pode dizer uma hipótese de um modelo de análise? Olha, qual foi a hipótese mais usada no segundo grau quando eu estava analisando o equilíbrio de forças? Hã? Não, isso é uma condição. Hipótese. Hã? A hipótese mais usada no segundo grau é a despreze o atrito. Não é? O atrito existe, mas ele faz despreze o atrito, faz de conta que não existe. Isso é uma hipótese.
Ele está dizendo o seguinte: olha, se você desprezar o atrito ou não considerar, o resultado final vai ser tão próximo do que acontece na verdade que não vale a pena eu ficar gastando meus miolos usando atrito. Né? Ah, mas o atrito está lá. Não, nesse caso não. Mas se eu sou fabricante de pneus, eu posso usar essa hipótese de desprezar o atrito? Aí não vai rolar, porque o atrito vai ser a força, uma das principais forças que eu preciso no meu projeto. Vou fabricar pneu, não posso dizer despreze o atrito. Por exemplo, despreze a... Se eu for jogar essa caixa aqui no chão, eu posso dizer despreze a interferência do ar. Porque o ar vai exercer uma pressão aqui quando ela deslocar para baixo, não vai? Porque não está no vácuo, existem partículas. Né? Se eu soltar isso aqui, ela vai descer, né? Eu solto, ela desceu, né? Nesse intervalo aqui. Eu posso desprezar a resistência do ar? Se vai ter uma pressão aqui, força sobre a área, vai ter uma força aqui que vai estar só opondo o movimento. Eu posso desprezar a resistência do ar nesse caso? Não? O que vocês acham? Eu acho que posso, mas não vai influenciar muita coisa não. Agora, se eu sou um fabricante de paraquedas, eu posso desprezar a resistência do ar? Então, o fenômeno físico é o mesmo, só que as hipóteses vão mudando. Certo? As hipóteses são essas que simplificam, vão simplificando o fenômeno para eu analisar. E por que eu preciso das hipóteses? Né? Por que eu preciso simplificar a análise? Porque é simplesmente impossível levar em consideração tudo que está influenciando o fenômeno. Impossível. Tem coisa que pode estar influenciando que eu nem sei que está influenciando. Então, como é que eu vou considerar uma coisa até que eu desprezo? A gente vê que a ciência ela evolui, que a gente tinha conceitos e a gente descobre coisas que estavam lá desde o início dos tempos, só que a gente vem descobrir agora. E elas nunca entraram em nossos modelos antes. Não é? Então, essas hipóteses, por que é necessário ter hipóteses para simplificar? Porque senão o meu modelo ia ficar tão complexo, ia ter tantas variáveis, tantas coisas influenciando, que eu estaria até hoje levando em consideração o que influencia e nunca ia chegar numa resposta. Eu nunca ia usar o modelo. É impossível levar tudo em consideração. Será que, por exemplo, a Terra faz um movimento em torno do Sol, não faz? Ou seja, à medida que eu estou conversando com vocês aqui, desde que a aula começou até agora, a Terra já se deslocou uma velocidade altíssima, né? Na sua trajetória em torno do Sol. Será que as forças, será que isso influencia de alguma forma nas forças? A Terra gira em torno do próprio eixo. Não gira? A Terra tem uma inclinação. Então, só considerando isso deve influenciar nas forças, porque tem hora que a água, a maré enche, tem hora que... Será que na época de maré cheia, eu vou lá fazer o experimento, as forças vão estar do mesmo jeito na época da maré baixa? Então, tem coisas que eu não sei se está influenciando ou não. Aí o que eu faço? Não, vou desprezar isso, não vou levar em consideração. E o que eu posso desprezar, o que eu não posso desprezar? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar. Eu vou fazer o seguinte, vou desprezar a força do ar, chego no modelo físico matemático de análise, quando eu soltar essa caixa, ela vai chegar no chão em 1,3 segundos. Por tudo que eu desprezei. Aí o que eu vou fazer? Vou soltar e vou medir. Se ela chegar no chão em 1,2 segundos, meu modelo está bom. Certo? Pô, desprezei esse tanto de coisa. Fiz as contas teóricas. Diz que ela ia chegar em 1,3, ela chegou em 1,2. Tá razoável.
Agora, se eu faço um monte de contas e digo que ela vai chegar em 1,3 e ela chega em meio segundo, aí certo? Então, os modelos eles têm que ser verificados e vai existir um erro. Qual que é a razão do erro? Por que o erro existe? Vamos aí colocar os dois vale-pontos. Por que o erro existe? Usando uma das palavras que está escrita no quadro. Qual é a causa do erro? Está no quadro. Muito bem, as hipóteses. Dois vale-pontos para vocês. As hipóteses não simplificam a coisa? Toda simplificação implica que eu vou me afastar do resultado real, não é? Eu faço assim, despreze o atrito. O atrito existe, não existe? Se eu desprezo uma coisa que existe, significa que eu vou estar me afastando do resultado real. Despreze aquilo, mais afastamento. Despreze as dimensões, mais afastamento. Despreze a influência do ar, mais afastamento. Ok? Então as hipóteses são a causa do erro. E aí eu vou chegar numa situação. Até onde eu vou desprezar as coisas, até onde eu vou simplificar as coisas, né? Para que esse erro seja considerado aceitável. Até onde eu vou? Por exemplo, eu vou fazer um modelo de comprar arroz, de cozinhar arroz para o almoço. Certo? Então, você tem que cozinhar arroz para o almoço numa casa que vai ter 3 homens adultos, 2 mulheres adultas e 3 crianças com menos de 7 anos. Quantos gramas de arroz devem ser cozidos? Tem ideia? Tem modelo para isso. Cada homem, acho que come uma quantidade, mulher então outra criança. Isso. Então vamos existir. Tem modelo para tudo, gente. Hoje em dia não dá para fazer mais coisas de sentimento, não. Se você estudar, você chega. Aí vamos discutir o erro, né? Você precisa desse modelo. Vamos supor, isso acontece muito que vai fazer festinha. Ou vai organizar a semana de engenharia. Vamos supor que algum de vocês vai organizar a semana de engenharia. Quantos refrigerantes eu compro? São 400 alunos, 300 alunos de engenharia para beber refrigerante. Quantos salgadinhos eu compro? Quantos refrigerantes eu compro? Qual a quantidade? Aí eu vou e pergunto para o pessoal passado, quanto que eles compraram para comprar igual, ou tem uma forma de calcular isso? Tem uma forma de calcular isso. Aí você usa essa forma. Vamos supor que o cara fale assim, olha, calcula da seguinte forma, são 400 ml de refrigerante para cada pessoa. Ele pergunta, qual o tempo de duração disso aí? Isso aí vai durar, quanto é que demora aquele lanche ali? 30 minutos? Vai durar 30 minutos. Não pode pôr 400 ml aí você faz 400 ml. São 300 pessoas, quantos litros dá? Bora, calculadora, atividade aí para vocês. Começa a usar a calculadora já, desenferruja. 120 litros. Para 60 garrafas de 2 litros, certo? Você compra 60 garrafas de 2 litros, aí você vai lá no final, você vigia para ninguém sair com garrafa, né? Aí você vai lá no final, sobraram, ou então, cenário A, vai lá no final, sobraram 3 garrafas. É aceitável? Aí você vai lá, quando deu 14 minutos, acabou o refri. Era para durar 30 minutos, é aceitável? Não é. Aí é que eu vou entrar no detalhe. Quem é que considera o erro aceitável ou não aceitável?
Quem é o juiz? A hipótese. Hã? A hipótese. Não. A hipótese estava lá quando você falou. Coloca 400 ml por pessoa. Essa era a hipótese. Quem contratou seu serviço? Hã? Quem contratou seu serviço? Não, no final eu fiz o seguinte: compra 60 garrafas de 2 litros. Aí ao final sobraram 3. Aí eu perguntei: é aceitável? É. Mas quem é que julga se é aceitável ou não? Eu. Hã? Eu. Sim, você, exatamente. Essa é a responsabilidade de vocês, como engenheiro civil. Vocês é que vão dizer se o negócio é aceitável ou não. Certo? Esse é o julgamento. Por exemplo, você faz uma prova, errou a questão. E aí até um determinado pedaço você acertou. Quem é que julga o que é aceitável ou não? Quem está corrigindo a prova. Ou seja, aí entra a subjetividade. Você tem hipóteses, você tem contas, você tem erros, você faz um monte de coisa. Mas vai chegar um momento que você vai ter que decidir: é aceitável ou não é aceitável? Nesse campo de modelo, esse é um momento importante. Ok? Vocês vão fazer esse experimento aqui. Vai ser o trabalho 1, vai ser esse aqui. Vocês vão ter que medir quais são essas forças que atuam nessas cordas. E vão fazer um cálculo teórico também. E aí eu vou dizer para vocês: olha, até 2% é aceitável. Por que 2? Por que não 1? Por que não 5? Então a gente está em engenharia e tem que decidir o que é aceitável ou não. Certo? E é o analista que tem que chegar no momento e dizer: não é aceitável. Não, tá bom, deu certo. Não. Sobrou só 3, tá? Ok? Foi bom. O dimensionamento prestou, foi aceitável. O erro foi pequeno. Porque acertar exatamente, ninguém acerta. Por que ninguém acerta exatamente? Por causa das hipóteses, que foram simplificando as coisas. Ok? Então, toda hipótese tem que ser verificada. Ela é verificada como? Experimentalmente. Ou você faz o experimento, ou você compara com o experimento que outra pessoa fez em qualquer outro lugar e publicou. Né? Às vezes tem gente que faz trabalho experimental, ela publica, aí você faz a sua hipótese e compara. Ó, comparando a minha teoria, você pode desenvolver uma teoria nova, né? Ou aperfeiçoar as que existem. Comparando essa teoria aqui com os resultados tais, o resultado foi aceitável, ficou próximo dos valores experimentais. Né? O que vocês acham que deve sobressair? O valor experimental ou o valor teórico? Depende da situação. Em casos consolidadamente comprovados, né, por já 200 anos de comprovação que aquele modelo teórico está funcionando, se o seu experimento deu errado, provavelmente você errou alguma coisa lá, mediu errado. Mas se é um caso novo, né, uma teoria nova, aí você fica sempre com o experimento. Ok? Está na dúvida, faz as coisas bem feitas, né, fica com o experimento. Então eu tenho hipóteses, as ferramentas, vamos ver também adiante, mas toda hipótese tem que ser verificada e ver se o erro dela é aceitável ou não. Certo? Conceito. O que é conceito no modelo? Conceituar é o quê? Definir, né? Onde é que tem a maior coleção de conceitos? Dicionário. Então, nós temos que conceituar tudo. Aí eu fiz aquele copinho ali com várias camadas, que ele é um dos problemas de conceituação que a gente tem que entender. E todo semestre eu explico. Quando eu conceituo uma coisa, por exemplo, o que é caneta? O que é caneta?
Subescrita. O que mais? Dispositivo de escrita, com ponta esférica, com tinta. Diversas cores. Pode ter cores diferentes. Bom, vamos pegar um aí qualquer. Dispositivo para escrita. Aí, o que é dispositivo? Vamos lá? O que é dispositivo? Aparelho. Aparelho da Aparelho, instrumento. Mas o que é instrumento? Já perceberam qual é o problema da conceituação? Um conceito sempre está montado em cima de outros conceitos. Certo? Se a gente conseguir nessa brincadeira, você chega o quê? Na criação. É difícil conceituar. Porque um conceito está sempre estabelecido, montado, consolidado em cima de outros conceitos. Então vai existir uma camada de conceitos, e aí vai depender, muda de pessoa para pessoa. Existe uma camada de conceitos que está lá, consolidada na sua mente. Você simplesmente, quando esse conceito é sugerido, você já não pensa nem em palavras, você já forma uma imagem na sua mente. Caneta é um deles. Antes de você tentar falar alguma coisa de caneta, quando eu falo a palavra caneta, na mente de vocês a imagem da caneta se faz automaticamente. Por quê? Porque é um daqueles conceitos que você já adquiriu, já assimilou, já consolidou dentro da sua mente. Certo? Agora, vão existir conceitos que não estão lá, tipo fricção. O que é fricção? Consegue imaginar? Gerar atrito. Isso, então você vai ver alguma coisa gerando atrito. Né? Fricção. Fricção é a ação, né, que gera atrito. E aí vai. Então, quando a gente está definindo um modelo, eu preciso de conceitos do modelo. Por exemplo, no modelo de equilíbrio de partícula, eu tenho que saber minimamente o que é equilíbrio de partícula. Para o meu modelo. Partícula é o quê? Seria um ponto onde você concentra toda a massa e se aplica todas as forças, no caso? É um conceito, né? Um ponto. Aí eu pergunto, o que é um ponto? Então, matematicamente, como é que eu defino ponto? Um ponto se define... Quais são as condições para que um ponto seja definido? Não tem dimensão. Hã? Não tem dimensão. Não. Matematicamente, quais são as condições que definem um ponto? Exatamente, as coordenadas. Deu só de posse para você. Então, partícula, partindo desse princípio que é um ponto, né? E ponto é uma entidade matemática. E aí eu já vou supor que vocês sabem o que é entidade matemática. Certo? O que é um ente matemático? Uma entidade matemática. Ponto é uma entidade matemática. Reta, ângulo, vetor, tudo são entes matemáticos, elementos matemáticos. Ponto é um deles. E eu posso dizer, partícula é um ponto. Então eu estou falando que partícula é um ente matemático. E o ponto ele se define como? Através das coordenadas. Então eu posso formular o conceito seguinte: partícula é um ente matemático definido pelas suas coordenadas. Ou seja, a partícula é um ponto. Ficou claro? Então, para que eu defina uma partícula, eu tenho que ter no mínimo 3 coordenadas. Se eu estou trabalhando no espaço físico real, eu tenho que ter 3 coordenadas. Ok? Felizmente, para a gente na engenharia civil, nós não entramos em outras dimensões. Né? Nós trabalhamos com... Tem outras dimensões para analisar? Tem espaço. Né? Agora tem as ondas gravitacionais. Certo? São dimensões de análise. Nós ficamos só com
x, y e z. Ok? Então, partícula. Aí já ficou claro na minha mente, quando eu falo partícula, eu já sei mais ou menos o que é. Agora, algumas condições, algumas hipóteses, né, que eu devo considerar nesse modelo. Porque esse conceito, ele é abstrato ou ele é concreto, o conceito de partícula? Como que eu sei que ele é abstrato? O que é um conceito abstrato? O que você pode fazer? Muito bem, dois vários pontos para você. É aquele que, traduzindo simplificadamente, objetivamente, é aquele que você não pode pegar. Caneta, ele é concreto ou abstrato? Concreto. Porque você pode pegar a caneta. Cadeira. Concreto, você pega na cadeira. Partícula, me dá uma partícula aí. Vai ali e pega 3 partículas. Aí é abstrato. Não tem como eu pegar uma partícula. Certo? Mas eu uso ele e ele funciona. Como é que eu consigo obter isso no modelo de análise de partícula? Aí eu preciso de outros conceitos, por exemplo, força. O que é força? Interação entre dois corpos. É o resultado da ação de um corpo sobre o outro. Interação entre dois corpos. Mas aí eu preciso saber o que é vetor. Porque a força ela é representada matematicamente através de um vetor. Direções. E aí eu falo o seguinte, olha, se eu tenho várias forças, porque a força em si, o vetor força, ele também é abstrato. Ninguém consegue pegar uma força, vai ali e traz uma força para mim. Ninguém faz isso. É outro conceito abstrato. Ok? Mas na cabeça do engenheiro ele é quase concreto. Matematicamente ele é abstrato, mas de tanto trabalhar, você já consegue visualizar a força. Então a gente não vai ficar redefinindo força aqui. Porque depois de 2 anos de engenharia civil, você não sabe o que é força ainda, aí pede para sair, não é? Porque está trabalhando com força, vetor, o tempo todo, você já sabe o que é força. Então a gente não vai entrar nisso. Mas como que eu posso dizer o seguinte, que eu posso usar esse modelo de equilíbrio de partícula? Aí vem as hipóteses. Olha, se todas as forças concorrerem, e aí concorrer você já sabe o que é nesse sentido, né? É que elas estão disputando uma com a outra? Não. Então, se todas as forças concorrerem para um único ponto, ou quando todas as forças concorrerem para um único ponto, eu posso desprezar as dimensões do corpo. Eu posso desprezar as dimensões do corpo considerado como uma partícula. Então, dependendo da referência e do sistema de forças, o planeta Terra pode ser uma partícula. Certo? O planeta Terra pode ser uma partícula. O caminhão pode ser uma partícula. Porque vai depender do seguinte, da dimensão do problema. Todas as forças que concorrem para um único ponto, concorrem. Então, quando eu falo de forças concorrendo para um único ponto, tem uma porrada de conceitos já subjacentes aqui, que eu entendo que quando eu falo isso, a mente de quem está aqui já está imaginando o que é forças concorrendo para um único ponto. Ok? Então você já sabe o que é isso. Vocês que já fizeram esse trabalho aqui, sabem o que é forças concorrendo para um único ponto? Está lá as fotos, nós temos milhares de forças concorrendo para um único ponto. Quando isso acontece, né, eu posso dizer, eu vou desprezar, aí é a hipótese. Quando todas as forças concorrem para um único ponto, eu posso desprezar as dimensões desse corpo e considerar todo o corpo como se fosse uma partícula. Ok? Aí é a hipótese simplificadora. Vamos fazer as contas, vamos ver se dá certo. Usando esse modelo, eu consigo calcular as forças nessas cordas. Vamos supor que eu sou fabricante de cabos de aço, né? E aí, quando eu fabrico cabo de aço, o cara vai perguntar: esse cabo aguenta até quanto? Você quer esse cabo de aço para quê?
Né? Ou eu sou fabricante de linha de pesca. Então tem que ter um modelo que serve para isso, né? Então, vamos fazer um teste, mas não dá para fazer mais com o método empírico, que eu ficava fazendo. Como é que era o método empírico? O cara pegava os fios, pendurava 100 fios, ia aumentando a força, ia ver quanto ele arrebentava. É muito caro. Já pensou para fazer isso para todo tipo de material, para todo carro? O Da Vinci ele fazia isso. Mas o Da Vinci é de que é? 1400, né? O Da Vinci é de antes do descobrimento do Brasil. Então ele tinha um caderno dele lá, ele pegava fios de arame, e aí ele ia, agora ele era mais esperto, ele amarrava num balde e ia botando água, aí ele via a quantidade de água que arrebentava. Aí com isso ele calculava a força. Ele não tinha um modelo de equilíbrio partícula. Se tivesse um modelo de equilíbrio partícula, talvez ele chegasse e verificasse isso melhor. Não dá para a gente ficar fazendo isso. Primeiro você faz o modelo, depois você verifica. Se o modelo está bom, aí você pode usar. Certo? Então você vai conceituando, você já sabe o que é partícula, você já sabe o que é equilíbrio. Aí vou para outra hipótese. Uma partícula, ela estará em equilíbrio quando? O somatório das forças vai ficar 0,0. O somatório de todas as forças que concorrem sobre a partícula for zero, ela está em equilíbrio. Precisa de outra condição? Não. Então eu falo que essa condição é necessária e suficiente. Então a partícula está em equilíbrio. Esse modelo é bastante simples, mas ilustra todo isso aqui. Ele tem conceito, ele tem hipótese, ele pode ser verificado, ele tem ferramentas agora. Quais são as ferramentas matemáticas do modelo de partícula? Praticamente, vetores de soma vetorial. Tudo que você precisa nesse modelo de matemática são vetores de soma vetorial. Nós já sabemos somar vetores, graficamente, analiticamente. E como é que a gente faz essa soma? A gente usa calculadora, computador, faz na mão mesmo. Ok? Aí a ferramenta computacional. Tem algoritmo. Primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo outro. Primeiro eu pego as coordenadas. Depois eu acho os conceitos diretores. Depois eu acho a intensidade. Isso é o algoritmo. Como que eu vou fazer isso? Vou fazer isso na minha HP, vou fazer isso na minha caixa. Vou fazer na mão mesmo, sou rápido em cálculos mentais, né? Então, nisso aqui de partícula, eu tenho conceitos, hipóteses, verificação, erro, né? Eu tenho ferramentas matemáticas, o meu objetivo é chegar no equilíbrio. Toda essa discussão agora eu quero ver no trabalho 1. Estou cansado de ver aquelas coisas assim de copiar e colar de livro. Eu quero uma coisa agora mais substancial. Quero alguma discussão mais filosófica agora. Então, nesse trabalho 1, na fundamentação teórica, eu vou querer ver lá na fundamentação teórica essa discussão filosófica sobre modelos. E, depois dessa discussão filosófica toda sobre modelos, eu vou querer ver como que isso se traduz no modelo de equilíbrio de partícula. Ok? Não quero mais aquelas coisas assim do tipo, você viu que o cara recortou e colou, lá do Wikipedia. Né? Fazer isso minha filha mesmo faz. Né? Acho que nem isso, no segundo grau eu estou fazendo um trabalho mais elaborado que isso. Para recortar e colar no Wikipedia, não precisa estar fazendo engenharia civil. Qualquer um aí que está no segundo grau que sabe ler e sabe usar computador, ele recorta e cola no Wikipedia. Ele vai lá, força, força no Wikipedia, aparece um desenho, tudo colou, isso aqui é força. Ok? Então eu vou querer lá no trabalho, depois eu vou explicar para vocês, mas vocês já sabem como é trabalho, tem a parte da fundamentação teórica, não tem? Então lá na parte da fundamentação teórica, vamos explorar e abordar mais essa discussão filosófica sobre modelo físico, matemático, computacional de análise. Né? Explicando o que são conceitos, hipóteses, ferramentas.
como se analisa o erro, como se aceita o erro, quem é que aceita, em que situações, o que é a ferramenta matemática. Entendeu? Então, a ferramenta matemática, por exemplo, matriz, vetor, é uma ferramenta matemática, equação diferencial é outra ferramenta matemática, série de Taylor, você já viu a série de Taylor? Green? Você já viu o cálculo? Vocês estão fazendo 2? Já acabei. 3, né? Não vê série, mas não. Aqui não. Teorema de Green, série de Taylor, integral definida, tudo ferramenta matemática, senos, cossenos. Elas, por si só, a matemática ela tem essa característica. A matemática está sempre à frente. Eles fazem coisas para resolver problemas, às vezes que nem existem. Mas a matemática está sempre à frente. Você quer resolver um negócio físico, tem uma ferramenta matemática para aquilo ali. Né? Eu quero explicar lançamento oblíquo, tem uma ferramenta matemática para aquilo ali, que é a equação da parábola, que descreve o fenômeno. Então, eu pego uma pedra e jogo, tem a equação da parábola. Se eu abrir uma torneira e botar um prato embaixo, a água se espalhar, tem uma equação matemática para isso aí. Né? Então, a matemática, ela fornece essas ferramentas para que eu calcule essas grandezas físicas que me interessam. E aí a gente vai fazer essa discussão lá, no modelo de equilíbrio de partículas. Eu vou cobrar isso aí nos trabalhos, ok? A gente precisa aprofundar mais essa discussão, não apenas ficar reportando alguma coisa de internet, né? Aí chega lá no final, coloca referência bibliográfica, você acaba um monte de livro, botando lá. Vamos transcender isso aí. E o nosso primeiro modelo, né, que a gente já praticamente falou dele aqui, é para resolver esse problema. Ou esse é um dos. Se resolver esse problema, vai resolver todos os outros, porque esse aqui está em 3 dimensões. Certo? Vamos começar a acostumar com uma coisa da engenharia civil. Errou, vai morrer gente. Põe isso na cabeça. E nem igual médico não, que só morre um. Por exemplo, barragem de rejeito lá de Mariana. Erro de engenharia. Morreram quantos? E peixe? Morreu quantos peixes? E água? Morreu quantas águas? E o rio? Morreu quantos rios? Bacia hidrográfica? Morreu também. Quanto tempo vai levar? Quanto tempo, quanto dinheiro vai levar para recuperar aquilo ali? O negócio chegou em abrolhos, pra você ter ideia do tamanho do problema. Você imagina o engenheiro quando recebeu a notícia assim, olha, a barragem rompeu. Qual deve ter sido a reação dele? Por aí. Não dá para mais. Isso é erro de engenharia. E foi erro de engenharia. Não foi HP não. Foi erro de engenharia. Foi negligência, foi displicência. Não precisa nem ser perito para saber. Porque barragem não rompe assim. Vocês vão estudar isso. Ela avisa que vai romper. Ainda mais aquela barragem ali de terra, de rejeito. Agora estão espertos. Agora que rompeu, estão monitorando as outras, né? Mas agora, quantas vidas foram retiradas? E essas vidas, quantas vidas elas interferem? Qual o custo disso? Tem equação para calcular o custo disso, sabia? Quando o cara pede indenização na justiça, tem uma equação. Por exemplo, se for você que morrer, aí o cara chega o seguinte, quantos anos que ele tinha? E estava fazendo engenharia, podia ganhar. Qual o salário médio do engenheiro? Tanto. Ele ia viver, qual que é a média de vida? Tantos anos. O cara calcular, esse cara ia gerar mais ou menos tantos milhões ou em tanto tempo, tinha esse potencial, então a indenização tem que ser tanto. Ok? Então tem jeito de calcular isso. Mas e o meio ambiente? O erro de engenharia, né? Então a gente já vai acostumando com isso. Errou. O problema é grande. Não é pequeno.
Erro de engenharia, o problema não é pequeno. Você chegar assim no edifício que vê esse torto assim, imagina, 60 apartamentos, 60. Aquele lá, não sei se vocês vão lembrar do Narras, né? Imagina, 60 apartamentos, 60 famílias, o cara olhar o seguinte, ó, tem um apartamento aí, ups, caiu, foi mal, desculpa aí, aí você vai entrar, perdeu, acabou tudo. Ah, aqui anteontem eu vi no jornal, o cara faz um muro e não coloca o dreno. Não tinha dinheiro, porque não é possível, não tinha nem um pedreiro regalado ali. Como que você faz um muro e não coloca o cano para a água passar para o outro lado? Aí o que aconteceu? Chuva torrencial, subiu, não é uma barragem, o que o muro faz? Tomba. Aí tem uma casa vizinha, o muro tomba na casa vizinha. A parede não estava dimensionada para esse tipo de carregamento. Ela cai. Caiu a parede, o pilar estava mal feito, o teto veio junto. Aí foi a geladeira dele, o micro-ondas, além da casa dele, foi tudo junto. Ah, o cara poupou só 30 anos para conseguir aquela casa ali daquele jeito que estava. E agora, rodou. Por quê? Porque o cara não botou um cano para a água escoar. Certo? Erro de engenharia é assim. O prejuízo é grande. O prejuízo é grande. O médico, quando ele erra, ele tem uma comoção grande, aparece na televisão, né? Mas morre uma pessoa. Não que essa pessoa valha menos ou mais do que ele, mas em termos quantitativos, ele tem um potencial destruidor muito maior. Por isso que a gente usa coeficiente de segurança, calcula, verifica. Né? Por isso que desde a escola você errou, ah, professor, eu acertei o raciocínio, ótimo, mas o resultado está errado. Se o resultado está errado, é zero. Zero é melhor do que você matar alguém. Aí você vai ficar esperto agora, conferir as coisas, né? Não vai sair fazendo de qualquer jeito. Ah, mas a prova tem tempo para entregar, o projeto também tem tempo, você não pode ficar com um projeto eternamente. Vai ter prazo para entregar as coisas. A obra tem prazo, tudo tem prazo. A não ser que você esteja construindo para o governo, tudo tem prazo para terminar. Ok? E aí nós vamos ver o nosso primeiro modelo, que vai ser daqui a 30 minutos. Nós temos que ver uns negócios todos. Acho que vamos terminar isso aqui, a gente vai terminar a aula. Tem um pessoal aí com as notas. Bom, vamos entender esse problema, que também vai ser o problema do primeiro trabalho, da primeira questão da prova. Será que ainda tem um pouquinho lá embaixo, montado? Hã? Tem, mas montado ou só o tubo? Só o tubo. Talvez alguns fundinhos. É? Nem pensei nisso. Enfim, qual que é esse problema? Vamos imaginar aqui o teto da sala. Vou pegar 3 pontos. Aquela lâmpada ali e essa aqui, certo? No meio dessa aqui. Tem aquela e no meio dessa. Aí eu amarro 3 cordas. Vai ficar tipo uma pirâmide de cabeça para baixo. Não é? E na ponta dessa pirâmide de cabeça para baixo, eu coloco uma massa qualquer. Que vai me dar um peso. Vamos usar a gravidade. E é o seguinte, as cordas vão tracionar, não vão? Qual que é o problema? Qual é a tração das cordas? Por que eu preciso fazer isso? Olha, antes de escolher as cordas que eu vou botar, eu vou calcular quais são as trações. Vai que eu coloco uma corda que arrebenta. Ou vai que eu estou comprando uma corda muito. Por exemplo, eu tenho que ir lá no mercado comprar as cordas, eu tenho que montar essa estrutura, né? Vai ter uma feira, o professor vai dar trocentos vários pontos para quem fizer isso lá. E aí eu vou comprar os fios ou as cordas que vão pendurar essa massa aí que está especificada. Mas eu não tenho orçamento limitado, certo?
É outra coisa que da engenharia a gente tem que botar na cabeça.